Para falar a favor, deputado Celso Maldani, deputado Adilton Saquete. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 15 minutos. Senhor presidente, demais deputados, senhoras e senhores, eu não tenho conhecimento jurídico, não sou advogado, não tenho o dom da palavra como alguns que me antecederam, da veemência da palavra, mas quero externar o meu sentimento como cidadão de um Estado que tem 15% de sua área ocupada com reserva indígena. E de um Estado que a gente foi para lá, para aquele Estado, atraído pelo governo que estava em época, levado para ocupar esse Estado. E eu não posso concordar de participar de uma PEC onde essa PEC tem o termo morte. Eu não vim, não fui, não sou e não matarei ninguém ao longo da minha vida. Eu não posso concordar com isso. Discutir termos jurídicos, discutir termos de posicionamento e de opinião, sim. Agora, me rotularem de assassino, não. Não é desse jeito que nós vamos convergir. Eu acho que tem duas coisas que tem que ficar claro aqui. O relator fez o seu relatório e baseado em condicionantes, praticamente as condicionantes que o Supremo já havia colocado em uma demarcação de reserva indígena. Não tem nada mais do que o que lá foi colocado. E aí a gente passa a ver dois Brasis nessas histórias, vários Brasis nessas histórias. Nós vemos situações indígenas que precisam, sim, de resolução. Tem região que precisa, sim, de demarcação. Agora, não pode se generalizar e deixar a porta aberta para que em regiões onde uma reserva com quase 4 milhões de hectares e lá vivem 4 mil índios, se expandir a área. Então, não dá para aceitar isso. Nós não podemos concordar desta forma que está aí ficar. Nós precisamos arrumar isso. Nós precisamos arrumar situações de indígenas que morrem de fome, tendo uma grande propriedade na sua frente, que é a sua reserva, e não poder nem usufruir do mínimo da ocupação daquilo. Lá na minha cidade, lá em Rondonópolis, tem uma reserva dentro da cidade. E no dia de hoje ainda, recebi um telefonema do cacique da reserva pedindo ajuda para poder fazer o plantio da lavoura dele para sustento das suas famílias. Onde é que está a FUNAI nessa hora? Onde é que está a FUNAI lá que deixa aquele povo sem ter as mínimas condições de viver? Será que não é isso também que nós temos que discutir? Não é só a demarcação de terras? E o relatório contempla isso? Eu acho que é hora da gente olhar a coisa por vários ângulos. Se nós só levarmos ideologia, nós temos que voltar todos, saímos fora desse país aqui. Eu respeito os índios, eu tenho uma relação com os índios muito boa, eu trabalhei muito para defendê-los lá na nossa cidade, eu fui reconhecido como índio e batizado fui, tenho nome indígena. Agora não posso aceitar dizer que está tudo errado em quem ocupou esse país. Não dá para admitir isso. Temos que respeitar os dois lados. Temos que sim buscar políticas duradouras para os índios. Nós temos que viver em harmonia, índios e não índios. O que não pode é se rotular que quem não é índio não presta. Quem vive da terra como eu vivo é bandido, é latifundiário, é grileiro, é matador, vai cercar todo mundo. Isso não pode. Respeitamos sim todos. Queremos a convivência pacífica com os índios. Minha propriedade encosta numa divisa indígena. Eu nunca tive problema nesses 30 anos que lá estou, 35 anos, com nenhum índio. Pelo contrário, nos relacionamos e aquilo que é possível fazer um para o outro, sempre o fizemos. Fizemos parcerias para construir coisas juntos, de interesse dos índios e do nosso interesse, como levar energia elétrica para a nossa propriedade, conjuntamente com os índios, que eles queriam que seguisse para chegar até a aldeia deles, e assim fizemos. Então tem maneira sim de se conviver junto, não dá para a gente generalizar, e acho que o relatório vem nesse sentido. Quero aqui cumprimentar o nosso relator, o esforço que ele fez para buscar
A pacificação nesse sentido. Não dá aqui para simplesmente ficarmos nos debruçando só em cima de termos jurídicos, sem olhar a realidade que a gente vive. Temos que discutir, sim, a questão indígena. Temos que buscar uma solução. E não é só levando ideologia para dentro, e não é nos atacando mutuamente, um atacando o outro, que nós vamos construir algo que seja duradouro para os não índios e para os índios. Nós temos que discutir, sim, reservas que passam dificuldade, e o relatório contempla isso, com grande extensão de área. E aqui eu falo especificamente do meu estado, na condição que eu conheço. Não falo de outras regiões que não conheço. Áreas que já foram abertas e estão dentro das reservas indígenas, pronta para o plantio. Os índios não podem explorá-las. As áreas estão lá, aptas ao plantio, pronta ao plantio, por falta de um regramento jurídico que dê a eles condições de explorar essa área. E por que não? E por que não se ter facilidade na discussão, como na região da 158, que tinha uma estrada implantada por Getúlio Vargas, que daí se criou uma reserva indígena, e essa estrada teve que crescer 150 quilômetros para sair fora da reserva. Na região do Parecis, foi discutido com os índios, foi feita audiência pública e se construiu uma estrada dentro de uma reserva indígena. E está lá os índios convivendo com essa estrada, os não índios passando dela e pagando pedágio para adentrar a reserva. Então tem bons exemplos, sim, de convivência que dá para a gente avançar. Tem grandes situações que dá para a gente avançar. O que a gente não pode concordar é com esse teor que muitas vezes limita a ação de todos, baseado na burocracia, baseado na trava por falta de leis, baseado na lei interpretativa, que cada um dá a interpretação que quer. Nós precisamos, sim, e o relatório vem nesse sentido, deixar regras para a gente conviver, deixar regras para as coisas acontecer, com transparência, onde todos conheçam essas regras. Não cada um que vai lá cria a sua, dê a sua interpretação, marco temporal, ou qualquer coisa que ali está na Constituição, não vale mais nada. Está escrito ali, não vale, porque eu interpreto que não é desse jeito. Então nós temos que encerrar esse capítulo. Passar uma linha daqui para frente a uma outra regra, com transparência, que dê direito a todos, sim, aos índios, mas aos não índios também, para poder ter a tranquilidade. Imagina a gente que largou a vida, ficou careca de cabelo branco, investindo num estado e acreditando nesse estado. Da noite para o dia vai chegar alguém lá e dizer, não, agora você tem que sair daqui, vai embora que não é mais seu que está aqui. Isso não pode. Como também não pode deixar as questões indígenas onde tem sem a devida discussão. Nós não temos que ter medo de fazer essa discussão. Nós não temos que ter medo de fazer os enfrentamentos que tem que ser feitos dentro da regra, dentro da lei, dentro do respeito mútuo. E sim, com argumento, fazer os questionamentos que tem que ser feitos, sim. Resolver o problema lá do Mato Grosso do Sul, que aflige a todos. Quem mora ali perto sabe do medo que é as pessoas hoje, do problema que tem lá, dos problemas que tem no Rio Grande do Sul, dos problemas que tem no Paraná e dos problemas que tem no meu estado. Mas cada estado tem seu problema. Nós temos vários Brasis e não pode, da forma obtusa, dizer que está tudo errado dentro da proposta que foi apresentada aqui. Eu quero aqui ressaltar e dizer que meus cumprimentos ao relator, ao esforço que ele fez para tornar transparente, para tornar claro para todos aquilo que ele colocou no seu relatório. Eu sou totalmente favorável ao seu relatório. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sacchetti. Antes de chamar a deputada Érica Cocai,